Você já imaginou um lugar onde a natureza parece estar lutando silenciosamente contra um desastre que marcou a história da humanidade? Um território onde o medo, a radiação e o abandono humano abriram espaço para um fenômeno estranho, quase como um experimento natural que ninguém planejou. Hoje nós vamos entrar em um dos cenários mais intrigantes do planeta para entender o que realmente aconteceu com a vida selvagem após o maior acidente nuclear da história. Tudo começa em 1986, quando o reator número 4 de uma usina nuclear sofreu uma falha catastrófica e liberou uma enorme quantidade de material radioativo no ambiente. O resultado foi um dos eventos mais impactantes do século, forçando a evacuação imediata de dezenas de milhares de pessoas que viviam ao redor da região. Em poucos dias, mais de 100 mil habitantes tiveram que abandonar suas casas, levando apenas o essencial e deixando para trás lembranças, animais e toda uma rotina construída ao longo de anos. O silêncio tomou conta da área. O que antes era uma cidade viva se transformou em um território vazio, marcado apenas por estruturas abandonadas e pelo perigo invisível da radiação. Para conter a contaminação, foi criada uma zona de exclusão com cerca de 30 quilômetros ao redor da usina. A ideia era simples: impedir que qualquer ser humano voltasse a viver ali. Mas a natureza não seguiu exatamente esse plano. Com o passar dos anos, algo surpreendente começou a acontecer. Mesmo em regiões onde a radiação ainda era intensa, a vida começou a retornar de forma lenta e estranha. Plantas voltaram a crescer entre prédios abandonados, insetos reapareceram, fungos surgiram nas paredes esquecidas e animais selvagens começaram a explorar aquele espaço vazio. Era como se o planeta estivesse testando uma pergunta silenciosa. O que acontece quando os humanos desaparecem? No início, parecia que nada sobreviveria. A vegetação passou por um processo assustador. Muitas árvores começaram a mudar de aparência, perdendo folhas e adquirindo uma coloração avermelhada que ficou conhecida como floresta vermelha. O que acontecia ali era um processo de morte silenciosa das células vegetais. A radiação danificava o interior das plantas, como se algo estivesse queimando lentamente por dentro. Algumas árvores não resistiram e morreram em poucos dias. Aquele tom avermelhado virou um símbolo visual do desastre, quase como um alerta da própria natureza dizendo que algo estava errado naquele território. Porém, depois da fase inicial de destruição, aconteceu algo inesperado. A vida começou a se reorganizar. Sem presença humana, a vegetação passou a crescer novamente, tomando estradas abandonadas, cobrindo edifícios vazios e avançando sobre áreas antes dominadas pela civilização. O cenário passou a lembrar uma batalha silenciosa, onde a natureza avançava lentamente enquanto as construções humanas permaneciam paradas no tempo. Os animais também enfrentaram consequências graves nos primeiros anos. Casos de mutações genéticas foram observados, especialmente entre alguns animais domésticos e espécies que ficaram presas na região após a evacuação. Porcos nasceram com deformações estranhas, apresentando órgãos que não se formavam corretamente, olhos incompletos e, em alguns casos, membros extras. Essas alterações não representavam o surgimento de novas espécies mutantes como muitos imaginam. Na verdade, eram danos genéticos causados pela exposição extrema à radiação, alterações que geralmente não favoreciam a sobrevivência dos filhotes. O número de nascimentos com deformações aumentou novamente por volta de 1990. Cientistas acreditam que esse pico pode ter sido provocado por um segundo vazamento radioativo, possivelmente relacionado ao desgaste da estrutura de proteção construída para isolar o reator danificado. Essa estrutura, conhecida como sarcófago de concreto, foi criada para impedir que a radiação se espalhasse ainda mais. O problema é que a radiação é extremamente persistente. Ela não desaparece facilmente e pode continuar causando danos ao ambiente por décadas, corroendo materiais e exigindo monitoramento constante. Outro impacto importante apareceu dentro da cadeia alimentar. Animais que consumiam plantas contaminadas, como algumas vacas, acabaram produzindo leite com partículas radioativas. Isso gerou preocupação mundial, porque a contaminação não ficava restrita apenas ao solo ou à vegetação, mas também se espalhava através dos alimentos. Esse período fez muitas pessoas evitarem produtos vindos de regiões próximas ao acidente. Mas apesar de todo o caos inicial, a vida selvagem mostrou uma capacidade surpreendente de adaptação. Algumas espécies de aves nasceram com pequenas deformações nas penas ou manchas diferentes no corpo. Pesquisadores observaram que a radiação afetava a fertilidade de alguns grupos e poderia reduzir a taxa de reprodução em ambientes mais contaminados.
Diversos insetos desapareceram temporariamente antes de retornarem de forma irregular. Enquanto isso, mamíferos de maior porte começaram a chamar a atenção dos cientistas. Populações de lobos, cervos, cavalos selvagens e javalis cresceram ao longo das décadas. A ausência de seres humanos parece ter compensado parte dos efeitos negativos da radiação para essas espécies. Um dos exemplos mais impressionantes são os cavalos selvagens que passaram a circular livremente pela região a partir da década de 1990. Esses animais se adaptaram ao ambiente abandonado e conseguiram formar grupos estáveis, vivendo em um território onde a presença humana praticamente desapareceu. Os cientistas ainda discutem se mamíferos maiores possuem alguma vantagem biológica diante da radiação ou se o principal fator de crescimento populacional foi simplesmente o silêncio humano. A resposta definitiva ainda não existe. Outro fenômeno curioso apareceu entre as rãs da região. Algumas populações passaram a apresentar coloração mais escura, quase preta. A hipótese científica sugere que a pigmentação pode funcionar como uma espécie de proteção natural, ajudando a absorver parte da radiação e reduzindo os danos celulares. É um exemplo fascinante de como a evolução pode trabalhar de maneiras inesperadas quando o ambiente muda. Entre os seres mais surpreendentes encontrados ali estão os chamados fungos radiotróficos. Esses organismos possuem uma característica extremamente rara. Eles não apenas resistem à radiação, mas parecem utilizá-la como fonte de energia. Os cientistas acreditam que esses fungos podem converter a radiação em algum tipo de energia química, funcionando de forma semelhante à fotossíntese das plantas, mas baseada em um mecanismo completamente diferente. Por causa disso, esses fungos estão sendo estudados para possíveis aplicações no futuro, inclusive em pesquisas relacionadas à exploração espacial, onde a radiação também é um grande desafio. O solo contaminado também passou a abrigar pequenos vermes chamados nematoides, que mostraram uma resistência surpreendente. Esses organismos se multiplicaram e continuaram vivendo no ambiente radioativo como se estivessem biologicamente preparados para aquela condição. Até mesmo morcegos foram monitorados. Eles se escondem entre as ruínas e utilizam as estruturas abandonadas como abrigo, ajudando cientistas a compreender como pequenos mamíferos podem reagir a ambientes extremos. Mas talvez um dos assuntos que mais chamaram a atenção do público foram os famosos cães da região. Quando a evacuação aconteceu, muitos animais domésticos ficaram para trás. Ao longo dos anos, esses cães formaram uma nova população. Estudos realizados em 2023 indicaram que o DNA desses animais apresentou diferenças quando comparado a cães de outras regiões. Os pesquisadores ainda não sabem se essas alterações estão ligadas diretamente à radiação, ao isolamento geográfico ou a uma combinação dos dois fatores. Uma organização não governamental passou a cuidar desses animais, oferecendo alimentação, vacinação e controle populacional para evitar sofrimento desnecessário. Foi nesse contexto que surgiu uma imagem que viralizou na internet mostrando cães com coloração azulada. A fotografia começou a circular em 2025 e gerou diversas teorias. Muitas pessoas acreditaram que se tratava de uma nova espécie mutante gerada pela radiação. No entanto, não existe evidência científica que confirme essa interpretação. Especialistas acreditam que a coloração pode ter sido causada por contato com resíduos químicos presentes na região, como tintas, graxas ou materiais industriais abandonados. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo, quando animais entraram em contato com substâncias químicas que alteraram temporariamente a cor de seus pelos. Importante lembrar que a radiação não funciona como algo que simplesmente colore um organismo. Ela age danificando o DNA e aumentando o risco de doenças, mas não transforma um animal de forma visível como muitas histórias populares sugerem. Se um animal estivesse exposto à radiação suficiente para mudar sua coloração, provavelmente apresentaria sinais graves de adoecimento. Os cães azuis vistos naquela região não mostraram comportamentos estranhos ou queda normal de pelos. Eles pareciam apenas estar sujos com algum material externo. O mistério permanece porque nenhum desses animais conseguiu ser capturado para análise detalhada. O mais curioso é que fenômenos semelhantes já foram registrados em outras partes do mundo, onde cães adquiriram tonalidades verdes ou azuis após contato com resíduos químicos industriais. No fim das contas, o que Chernobyl mostra não é a existência de monstros mutantes como muitas histórias fictícias sugerem. O que existe ali são seres vivos tentando sobreviver em um ambiente extremamente hostil.
São animais lutando para continuar vivendo, plantas insistindo em crescer e pequenos organismos desenvolvendo estratégias inesperadas de adaptação. Talvez a maior lição desse lugar seja justamente essa. Mesmo quando tudo parece destruído, a vida encontra maneiras de persistir. A natureza não desaparece facilmente. Ela espera, observa e lentamente volta a ocupar os espaços vazios. Chernobyl se tornou um laboratório natural que ainda ensina cientistas sobre radiação, evolução e sobrevivência. E enquanto os pesquisadores continuam estudando aquele território silencioso, uma pergunta permanece no ar. O que a vida pode fazer quando o mundo muda de forma inesperada? E você, teria coragem de conhecer Chernobyl algum dia? Qual dos fenômenos mostrados aqui chamou mais a sua atenção? Os fungos que parecem se alimentar da radiação, as rãs escuras, os cavalos selvagens ou os misteriosos cães da região? Se gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima!